Me responda aí, o que é mais legal? Fazer sexo com uma parceira real ou se masturbar até a exaustão, só olhando para cenas de sexo na tela do seu celular? Ou ainda, você sempre assiste tanta pornografia pela internet que quando tenta fazer sexo com uma mulher real, na hora H, você brocha. E tem mais. Você anda tão entretido assistindo pornografia pela internet que você não procura mais sua parceira para ter sexo. E quando sua parceira te procura para ter sexo com você, você a rejeita. E você, que habitualmente assiste a pornografia pela internet, para se sentir mais excitado, com o decorrer do tempo, vai passando a assistir vídeos cada vez mais extremos. Você acha mesmo que para erguer seu pênis é normal você buscar por práticas sexuais cada vez mais bizarras e anormais? Eu sei que você, entediado com os padrões normais de sexo que anda assistindo por aí, anda vendo vídeo de zoofilia, incesto, pedofilia, estupro e o diabo a quatro pela tela do seu celular. E mesmo se alimentando com essa diversidade sexual toda, na hora H, com uma parceira real, você anda broxando. Eu tenho ouvido muitos relatos de mulheres que não sabem mais o que fazer com seus parceiros sexuais, por conta do desinteresse com o sexo real. Por eles estarem mais interessados em assistir pornografia do que em fazer sexo com elas. E nem adianta reclamar da desenvoltura sexual da sua mulher, pois a culpa não é dela. Eu tenho ouvido vários relatos de homens de todas as idades, mas o que mais me choca é ver homens jovens, na faixa dos 20, 30, 40 anos, que eram para estar no auge da virilidade, sofrendo de impotência sexual sem saberem o motivo. E por não saberem o motivo, precocemente se tornam dependentes da pílula mágica azul para se sentirem homens viris e funcionarem na hora H. A pílula azul não é a solução, é preciso ir na causa do problema. Tudo que eu disse até agora, você acha normal? Caia na real, pois não tem nada de normal com isso não. E você vai viver assim até quando, nessa merdinha de vida? Vou te fazer mais uma perguntinha básica. O que você percorre para conseguir um simples orgasmo? Você acessa a internet, escolhe um vídeo pornô atrás do outro, se masturba. Como um louco em frenesi, ejacula e logo depois se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Aí você sente nojo de tudo que viu. Logo quer fechar tudo e a culpa toma conta de você. Sem dizer que é o tipo de coisa que você não gosta de contar para os seus amigos, pois isso é o seu segredinho, né? Mas no impulso, repete tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. E olha como são as coisas. Em meio a este relacionamento intenso com a pornografia, os homens estão tendo que lidar, dentre outras consequências ruins, com o fantasma da impotência sexual. É isso mesmo. A pornografia está deixando você, homem, desinteressado pelo sexo real, broxa e digo mais, ruim de cama. E vocês ainda nem se deram conta disso? E isto a indústria pornográfica sempre soube, pois os sites pornográficos estão infestados de anúncio da pílula mágica azul, géis, sprays e tudo quanto é produto indicado para os homens com problemas de ereção relacionados ao suposto bloqueio dos vasos sanguíneos do pênis. Como aprendemos, a causa principal da disfunção erétil na esmagadora maioria dos casos é física. A pílula mágica azul é fruto do marketing maligno que te conta uma mentira que você acredita e te induz a consumir estes produtos, deixando assim a indústria farmacêutica cada vez mais bilionária. Você é um marionete na mão deles, um grande bocó, que agora está aí, broxa. Não sei se você sabe, mas a pílula mágica azul foi descoberta ao acaso. Foi o acidente de percurso mais rentável da indústria farmacêutica. A droga estava sendo testada para problemas de hipertensão arterial e angina, quando um inesperado efeito foi narrado. O quê? A melhora das ereções.
Com isso, a humanidade que quer resolver todos os problemas com uma pílula mágica embarcou nessa e deixa os caras da indústria farmacêutica cada vez mais bilionários e faz de você um macho artificial, que sempre que vai ter sexo, que é algo natural, tem que recorrer a um remedinho. E você, meu caro homem, sabe que esta pílula pode até te matar, né? Você bem sabe dos efeitos colaterais da pílula mágica. Nem preciso de eu dizer, mas eu vou abrir um adendo aqui. Uma experiência pessoal mesmo. Minha mãe trabalhou por muitos anos num motel da minha cidade e ela presenciou vários casos de carros funerários, isso mesmo, entrando no motel para retirar corpos gelados, literalmente mortos de prazer. Os caras lá se deram mal com a pílula azul. E você? Se liga, cara! Hoje em dia, o que mais se vê são os muitos jovens que navegam por sites pornôs sendo induzidos a consumir a pílula mágica azul, por já serem vítimas de uma precoce disfunção erétil, por serem vítimas de um fenômeno relativamente recente, que é um fato. O vício em pornografia de internet é a causadora da impotência sexual numa quantidade enorme de homens. Isso mesmo. E não pense que eu estou blefando, pois a ciência já sabe disso. Eu estou apenas te comunicando. O acesso ilimitado à pornografia fez de você um viciado em pornografia. E o excesso de masturbação está te deixando broxa. E o seu vício em pornografia, assim como qualquer vício, altera o seu cérebro. E isso tem prejudicado severamente o complexo mecanismo do funcionamento natural das suas ereções. Infelizmente, muitos homens ainda não se atentaram para isso, mas é urgente que isto chegue ao alcance do maior número de homens possíveis. Um dos mais trágicos efeitos do vício em pornografia é a impotência sexual que está destruindo a vida de uma quantidade inestimável de homens deste planeta. E olha como são as coisas. Se uma das causas da impotência sexual é a pornografia, o fato é que a fonte do problema está no cérebro e não no seu pênis, como você foi condicionado a acreditar. Os seres humanos sempre são condicionados a acreditar em alguma coisa, mas é preciso raciocinar antes de sair acreditando em tudo por aí. Há décadas atrás, a causa da impotência sexual era psicológica, era vista como a neurose do homem, ou talvez de sua companheira. Nos anos 90, as coisas foram trocadas. Quando os pesquisadores viram que drogas como a pílula mágica azul funcionaram, eles mudaram o diagnóstico para causas orgânicas. Disfunção erétil induzida por pornografia não é psicológica nem orgânica, tem uma causa fisiológica. É um sintoma de um processo de dependência que alterou o cérebro do homem, da mesma maneira que altera o cérebro de um dependente de álcool ou de um viciado em drogas. No nosso caso, alterou especificamente os centros cerebrais que controlam as ereções. Resumindo, seu problema não está no seu pênis, e sim no seu cérebro. E a notícia boa é que existe cura. Mas você deve estar se perguntando, por que eu nunca ouvi falar disso antes? O homem é o mesmo de milhares de anos atrás, o mesmo de décadas atrás. Num passado mais recente, não era tão simples ter acesso à pornografia com tanta facilidade. Os mais velhos sabem disso. Revistas pornôs eram só para maiores de 18 anos. Para se ter acesso, na adolescência, a uma revista dessas, era preciso ser ninja, não é mesmo? Ir na locadora de VHS ou DVD para alugar um filme pornô. Os filmes em questão ficavam numa salinha reservada e era até constrangedor encarar a atendente da locadora para levar aquilo para casa. Hoje em dia, com o advento da pornografia pela internet, qualquer um, de qualquer idade, tem acesso, a qualquer hora, em qualquer lugar. É infinita a quantidade de vídeos disponíveis. E os homens, os jovens, até as crianças embarcaram nessa sem saber dos prejuízos que podem sofrer com esta prática que está aí, a apenas um clique da tela do seu celular ou do seu computador. O homem não evoluiu para isso e nem foi criado para isso. E, de repente, o homem se vê sofrendo as consequências deste vício, onde a pior de todas é a impotência sexual. Mas,
Antes de se convencer a respeito disso, você precisa entender algumas coisas, principalmente acerca da complexa relação do seu cérebro com suas ereções. Suas vontades e suas atitudes são sequestradas pelos seus hormônios e pelos processos químicos dentro do seu corpo. O seu corpo tem uma prioridade de procriar, de sobrevivência da espécie. Existe um mecanismo inteligente no seu corpo que faz essa vontade aflorar. A pornografia da internet oferece uma quantidade gigante de novos parceiros de todos os tamanhos, formas e culturas, e o nosso cérebro, que não sabe distinguir o que é real do que é fantasia virtual, identifica isso como oportunidades genéticas reais. Resultado? Cada nova oportunidade lança uma motivação por buscar mais dopamina, que é o famoso hormônio do prazer, que aprenderemos a seguir como atua em nosso cérebro e nos impele a fertilizar uma parceira virtual e logo procurar por outra e mais outra. O que acontece com a pornografia da internet é que, similar a ter a chance de ter sexo com um novo parceiro, automaticamente ejeta doses extras de dopamina no circuito de recompensa do cérebro. O problema da pornografia da internet é que com apenas uma dezena de cliques e abas abertas no seu navegador, você pode experimentar em alguns minutos mais parceiros sexuais diferentes do que os seus antepassados experimentaram uma vida inteira. Aliás, nenhuma vida inteira seria suficiente. Essa atividade alternativa acaba produzindo mais dopamina do que se apaixonar por um potencial parceiro real. E nossas prioridades evolutivas acabam sendo sutilmente e virtualmente alteradas de maneira inconsciente, nos transformando em escravos deste mecanismo animal primitivo. A extrema estimulação, como a da atual pornografia da internet, com sua constante novidade e variedade de parceiros virtuais, podem interferir na habilidade de sustentarmos um vínculo afetivo monogâmico. O vício em pornografia, assim como qualquer outro, cria um caminho novo no seu cérebro, que só leva à sua própria destruição, pois o cérebro não sabe reconhecer o que é real e o que é fantasia. Ele registra e forma um caminho, tipo uma rota cerebral, e se essa rota passa seguidamente nesta mesma estrada, ela forma um caminho onde ele sempre vai te mandar passar por aquilo lá. O vício em pornografia faz com que os receptores do seu cérebro percam a sensibilidade. É como bater numa tecla que não funciona mais. Você passa a ter fetiches que nunca teve antes. Parte para coisas bizarras, como se você precisasse de muito para ficar pouco feliz. Migalhas de prazer, ou como se você precisasse de ficar neste estado para se sentir normal. É assustador. Só para você ter uma noção, veja só alguns níveis de unidade de dopamina, que é o hormônio da busca por prazer. Estudos comprovam que o orgasmo se masturbando com pornografia chega até ao nível da heroína. Sexo, 200 unidades de dopamina. Heroína e cocaína, 500 unidades. Chocolate um pouco menos. Nicotina, 200 unidades. Metanfetamina, 1.500 unidades. E pornografia, de 500 a 800 unidades. Por conta deste índice alto, você se torna um animal sem consciência, te irracionaliza e isso te leva a consumir maiores doses e mais frequentes. E disso você já sabe, ninguém tem uma overdose na primeira dose. A pornografia dá um enganoso poder ao homem, ao mesmo tempo em que dá uma falsa sensação de preenchimento sexual. Quando se torna habitual, o homem passa a ter inseguranças que jamais teria. Ele começa a ter dificuldade de intimidade emocional e sexual. Olha só este quadro com um comparativo entre um homem viciado em pornografia e um homem com sexualidade saudável. Aqui podemos observar a diferença entre um homem viciado em pornografia e um homem com sexualidade saudável. Um homem viciado em pornografia tem um aumento desregulado da testosterona, o que gera impulso sexual, agressividade, irritabilidade e competição com outros homens. Enquanto um homem com sexualidade saudável apresenta níveis normais de testosterona, o desejo sexual é normal, ele é menos propenso à infidelidade, além de ser mais carinhoso e atencioso. Um homem viciado em pornografia tem a diminuição da serotonina, que é um antidepressivo natural, enquanto um homem com sexualidade saudável apresenta níveis de serotonina normais, e as oscilações são naturais aqui.
Um homem viciado em pornografia, ele não exala o odor secreto que atrai a fêmea, que é o feromônio, e ele se torna menos atraente para as mulheres por causa disso. Enquanto que um homem com sexualidade saudável apresenta os feromônios estáveis, e isso gera vontade de abraçar, tocar e de amar. Um homem viciado em pornografia, ele é focado apenas nas zonas erógenas e sem contato visual. Um homem com sexualidade saudável, ele é focado no todo, ou seja, no corpo, no ato sexual e no contato visual. Para um homem viciado em pornografia, a comunicação é opcional, enquanto um homem com sexualidade saudável, a comunicação é essencial. Um homem viciado em pornografia vê a mulher como objeto de uso, enquanto que um homem com sexualidade saudável vê a mulher com expressão e afeto. E para terminar, um homem viciado em pornografia, ele cria insensibilidade no pênis devido à pressão da mão pelo excesso de masturbação. E com isso ele não sente mais o toque, o calor e a umidade do órgão genital feminino. A mão dele fica com a sensação da mão de quem trabalha na roça, onde apresenta aquele tecido morto, grosso, sem sensibilidade nenhuma. Ao passo que um homem com sexualidade saudável, ele entende que sua masculinidade não está no tamanho do pênis e sabe que nem sempre deve estar disposto sexualmente, independentemente do que sinta pela mulher, e isso não é problema nenhum. Depois você pausa o vídeo e compare novamente a diferença entre um homem viciado em pornografia e um homem com sexualidade saudável e faça uma reflexão a respeito disso. A pornografia de internet não está acabando só com os homens adultos e destruindo a intimidade dos casamentos, ela está acabando com os meninos, está desgraçando a vida de crianças. O pai e a mãe nem sabem que o filho está se masturbando diversas vezes ao dia e se viciando. Observe mais este quadro. Observe aqui que os homens estão mudando a forma natural de se relacionar. As mulheres estão mudando a forma de ver o sexo. E a infidelidade, que antes era apenas na mente, agora está indo para a prática. Os adolescentes estão com dificuldades de entender o que é ser macho. Isso está levando eles a crises de identidade e até mesmo ao suicídio. Isso é muito sério. E as crianças, só para você ter uma noção, 60% das crianças que têm acesso à pornografia têm apenas 9 anos de idade. E esse acesso ilimitado e excessivo à pornografia pelas crianças está afetando dentro delas o lobo pré-frontal, que é aquela parte do cérebro responsável pelo bom senso e a tomada de decisões. As consequências é a distorção da visão do amor. Eles estão crescendo mais erotizados e menos afetivos. Você é um homem real e foi feito para se relacionar com mulheres reais. O seu corpo não foi feito para esse excesso de estímulo sexual. Tudo que você vê nos filmes pornôs é uma grande falácia. Os atores ali estão todos dopados de drogas para mantê-los todo aquele tempo eretos. As atrizes pornôs saem das gravações exauridas, com dores. A mulher é colocada o tempo todo num patamar de mero objeto sexual. O filme pornô ignora totalmente o sentir prazer da mulher. Sem falar que a maioria das práticas que você vê ali não passam de uma fantasia. E partindo para algo mais grave e que talvez você não tenha atentado a isso, a pornografia é detentora de todo um tráfico de mulheres e de crianças. A pornografia estimula a pedofilia. A pornografia te leva a assistir práticas anormais, como zoofilia, estupro, incesto e todo o nojo que está ali à frente dos seus olhos. Você sabia que nas buscas pelo Google, a pornografia é o que vem disparadamente em primeiro lugar? E o mercado da pornografia é um dos mais rentáveis da internet, abastecendo uma indústria cada vez mais bilionária? E você que consome esse tipo de material, tem sofrido na sua pele, na sua carne, as piores consequências, como a impotência sexual. Sem dizer que isso consome a sua vida, destrói os seus relacionamentos, tira a sua energia
e está fazendo de você um homem sexualmente fracassado. Os caras lá, bilionários. E você? Um verdadeiro broxa? Eles riem da sua cara. É isso que você quer para sua vida, cara? Acorda! Compreenda isso de uma vez por todas. O perigo da pornografia de internet aparece na hora em que o sexo real se faz presente. Como o viciado está acostumado aos estímulos sexuais pesados e em constante mudança, ficará difícil sentir excitação na hora do sexo real, que requer paciência, calma, cumplicidade, excitação progressiva e, na enorme maioria das vezes, a mesma mulher durante todo o ato. Isto, para o cérebro, é um choque, pois ele está acostumado a gerar excitação com a troca constante de parceira virtual. Ou melhor dizendo, na troca frenética de abas do navegador de internet. Para o cérebro de um viciado em pornografia de internet, o sexo real é desinteressante, pois tudo acontece em uma velocidade mais lenta. Os beijos, as carícias, as preliminares, a penetração inicial. Tudo é mais devagar em uma relação a dois. Sem que o homem se dê conta, a mulher real passa a ficar desinteressante para ele. Não existe vagina que seja tão potente quanto a mão do cara, e o homem acaba se masturbando tanto por conta do vício em pornografia que na hora que ele for transar, não existe pressão da mão que seja tão boa quanto o órgão genital feminino. Então o homem deixa de sentir a sensibilidade da umidade, do calor e da temperatura da vagina. Com isso, ele não faz amor, ele só transa, igual um cachorro e uma cadela. Homem que não vê pornografia consegue apreciar a nudez da mulher, tem admiração pelo nu da mulher como algo atraente e bonito de se ver. Quando o homem fica no automático do pornográfico, ele perde essa sensação. A comunicação entre o casal diminui. E aí ele começa a ter disfunção erétil, porque ele só funciona sozinho com a mão e não mais acompanhado. Deus fez a gente para o afeto, para o toque e para o carinho. Quando o homem está no vício, ele começa a perder o interesse para a troca de carinho e ele vai deixando contato com a sua mulher e passa a olhar para todas as mulheres de forma hipersexualizada. Ou seja, ele vê uma mulher passando na rua e já olha como se ela fosse só bunda, só peito, um objeto sexual mesmo. Depois disso, ele se isola e, sem que ele perceba, o casal se distancia. Tudo isso muito silencioso, de maneira muito sutil. O mal nunca é imperceptível no início. A gente sabe que tem algo errado e tudo que é suave é muito perigoso. A pornografia é tão sutil que você não percebe para onde ela está te levando. Os homens estão esquecendo que a energia sexual é a energia que gera a vida. Quando o homem ejacula, existe algo especial ali, existe a produção de vida. O homem produz milhões de espermatozoides por ejaculação e pense no trabalho do corpo para produzir isso de novo. É o distribuidor de sementes do homem, por isso o nome sêmen. Homens, existe uma coisa muito maior do que apenas ter orgasmos. Vocês nasceram com uma autoridade constituída por Deus. A usem do jeito que vocês precisam. Porque as mulheres precisam se sentir protegidas por vocês. Entendam isso de uma vez por todas. Explicação científica: dopamina, sexualidade e pornografia. O desejo sexual é despertado através da ação de um neurotransmissor chamado dopamina, que é um mensageiro químico que regula o núcleo da parte mais primitiva do cérebro, que é o famoso circuito de recompensa. Ele te ordena a fazer tudo aquilo que garanta sua sobrevivência e a perpetuação da espécie. É graças a ele que podemos experimentar prazer, mas também podemos desenvolver vícios. No topo da lista de recompensas humanas estão a comida, o sexo, o amor e a amizade. Estas recompensas citadas são chamadas de reforços naturais, que são o oposto de drogas viciantes que são artificiais. A dopamina é conhecida como molécula do vício. Quanto maior a descarga de dopamina, mais você desejará algo. O sexo e o orgasmo são os mecanismos que naturalmente liberam maiores descargas de dopamina para o circuito de recompensa. Pornografia na internet é um poderoso ativador do seu circuito de recompensa, pois os estímulos estão todos a apenas um clique. É de graça, não é restrito e você não tem mais aquela dificuldade para conseguir ter acesso. Como num passado recente, conforme eu já disse,
que era um custo para se conseguir uma revista de mulher nua numa banca, ou entrar constrangido naquela salinha reservada das locadoras de fita VHS ou DVDs para alugar um filme pornô. Com o advento da pornografia de internet, milhares de novas parceiras passaram a surgir na sua frente, em cenas incomuns, praticando atos sexuais fora do padrão, sem dizerem tudo que você já viu por lá, quando se sentiu enjoado de cenas que não te excitavam mais, pois a tendência é partir sempre para algo praticado de forma extrema. E depois disso, ainda assim, o usuário pode partir para algo ainda mais chocante para ficar excitado novamente. Qualquer um pode ficar clicando por horas e experimentar muito mais estímulos em alguns minutos do que qualquer um de nossos ancestrais pôde experimentar durante toda a vida. A forma como a pornografia de internet é usada mantém os níveis de dopamina anormalmente elevados por um longo período de tempo, tornando-a especialmente estimulante e potencialmente viciante. E o que o cérebro faz quando se depara com um número ilimitado de estímulos, cuja quantidade é incapaz de suportar? O cérebro se adapta, e é exatamente isso que pode levar ao vício. O declínio nos receptores de dopamina e outras mudanças no cérebro te transformaram em um viciado em pornografia. E isso diz respeito à fisiologia e não à moralidade, pois para o seu cérebro nada mais é tão interessante quanto assistir ao pornô e se masturbar. Na visão dos seus genes, este é o cenário perfeito, de manter copulando freneticamente, antes que essa oportunidade valiosa desapareça. E devido a isso, um dos primeiros prejuízos que o homem sofre é que isto faz com que o sexo real vá se tornando cada vez mais chato, em comparação com o assistido nos vídeos pornô. A evolução não preparou o seu cérebro primitivo para esses estímulos sem fim. Este vício pode vir acompanhado de dependência química e sintomas de abstinência. Muitos usuários compulsivos de pornografia se surpreenderam com suas síndromes de abstinência, que se compara àquelas sentidas por usuários de álcool e drogas. Muitas vezes, os viciados em pornografia sentem uma variedade de sintomas que não conseguem associar ao uso exagerado de pornografia, mas é. Alguns desses sintomas são angústia relacionada ao avanço na busca por pornografia mais pesada, impotência copulatória, ou seja, só se tem ereção com o pornô e não mais com parceiros sexuais reais, masturbação frequente com pouca satisfação, alteração na sensibilidade peniana, pois é diferente a pressão da mão com a pressão de uma vagina, ansiedade social severa que vai se agravando, gostos mórbidos de pornô que não refletem sua orientação sexual, dificuldades de concentração, inquietação excessiva, depressão, ansiedade e lapsos de memória, aumento da disfunção erétil, mesmo com pornografia mais pesada. E agora entramos na consequência mais grave do vício em pornografia, que é a disfunção erétil induzida pela pornografia. É também muito comum que os usuários de pornografia pesada não queiram enxergar ou admitir que a causa de uma disfunção erétil esteja relacionada à pornografia. Está muito claro que o problema desses homens é o uso pesado de pornografia na internet, porque quando eles pararam e ficaram fora da pornografia por um certo período de tempo, suas ereções e desejos normais começaram a retornar. O uso contínuo de pornografia pesada pode fazer alterações no cérebro. Aqui estão algumas das formas de como essas mudanças cerebrais aparecem. Fim das ereções espontâneas, não ficar mais excitado por pornografia estática ou pornografia vista anteriormente. Muitas vezes você precisa avançar para um material mais extremo apenas para endurecer seu pênis, o que é um sinal de vício. Diminuição da sensibilidade peniana. Uma indicação de que o cérebro está anestesiado ao prazer. Ejaculação retardada ou a incapacidade de obter orgasmo durante o sexo com uma parceira real. Na verdade, agora são os homens que estão fingindo o orgasmo com as mulheres. Impotência copulatória ou incapacidade de manter uma ereção com um parceiro real. Isso é muito comum. Remédios para impotência sexual estão perdendo seus efeitos, pois neste caso, o problema está no cérebro e não no pênis. Eventualmente, não poder obter uma ereção, mesmo usando pornô extremo. Por que ouvimos muito pouco sobre pornografia na internet causando impotência sexual?
Uma razão óbvia é que o acesso à internet de banda larga é algo muito recente. Foi a internet que levou à livre exibição em tempo real de pornografia. Este fenômeno, relativamente novo, avança rapidamente em termos de estimulação cada vez mais extrema. Leva-se algum tempo para que a disfunção se desenvolva. Todo mundo é diferente, mas agora que a pornografia extrema e interminável está disponível, às vezes leva apenas alguns anos para uma pessoa desenvolver disfunção erétil, seja qual for a sua idade. Ela pode aparecer de repente, apesar de que a deteriorização é geralmente gradual. Os usuários tendem a não perceber que estão desenvolvendo problemas, porque elas podem facilmente avançar para uma linha ainda mais erótica de estimulação, sem falar que os homens não conversam entre si sobre a questão. Quem quer admitir para os seus amigos que tem impotência aos 20 e poucos anos de idade? Além disso, eles simplesmente nem sequer imaginam que o uso de pornografia da internet seja a causa de seus problemas de disfunção erétil e, digo mais, disfunção sexual. A publicidade generalizada de drogas e estimulantes sexuais criou a impressão de que a disfunção erétil crônica é normal. Na verdade, antes da pornografia na internet existir, impotência crônica era muito rara entre jovens. A pornografia na internet, com a sua novidade constante e variedade infinita, está afetando o cérebro humano. Um bom conselho é que o dependente esteja atualizado com as mais recentes pesquisas em neurociência. O fato é que a disfunção erétil dos jovens está aumentando cada vez mais. Cada vez mais aumenta o número de homens jovens e casados que estão evitando sexo. Mais de 30% dos adolescentes não estão mais interessados em sexo. Há muito pouco tempo atrás, seria loucura pensar acerca disso, mas hoje isso é real. A pornografia e seu cérebro. Então, como poderia algo simples como se masturbar e ver pornografia na internet gerar mudanças cerebrais que causem disfunção erétil? A primeira parte da resposta é que o nosso cérebro não evoluiu para lidar com o uso de pornografia pesada. Ainda temos cérebros de homens primatas, mesmo que nós estejamos vivendo em um mundo moderno. Nosso cérebro quase não evoluiu nos últimos 60 mil anos. Homens primatas não se sentavam na frente do computador horas por dia se masturbando com pornografia. Em segundo lugar, a pornografia na internet é um superestimulante por causa da novidade e da busca interminável. A dopamina surge com a novidade, especialmente a novidade sexual. Ela também surge para a caça, neste caso, para o filme pornográfico perfeito. A dopamina liberada pelas novidades evoluiu para fazer seus antepassados curiosos. Então, eles procuraram novos territórios, novas fontes de alimento e talvez até mesmo novos companheiros. A cada clique, você tem outro nível de dopamina. Um usuário de pornografia pesada vê mais fêmeas sexualmente ativas do que os nossos antepassados teriam conhecido em várias vidas. Eu já disse isso. Pornografia na internet é uma máquina de produção de dopamina. Com pornografia na internet, você pode manter a dopamina surgindo por horas sem parar. Pornografia na internet sequestra nosso mecanismo inato por novidade, pela caça e engana o cérebro dizendo que a caçada virtual e a novidade são muito valiosas. A dopamina surge com cada nova cena. Assim, se sua dopamina começa a cair ou se sua ereção começar a desvanecer-se, tudo que você tem a fazer é clicar em uma cena após outra, após outra, após outra e bombear seu cérebro de dopamina. Não há como comparar uma revista ou DVD alugados da locadora de antigamente com a novidade constante de dopamina proporcionada na era da pornografia da internet. Então, como é que toda essa superestimulação afeta o cérebro? Ela faz com que ocorra um entorpecimento dos circuitos de recompensa. Isto é o que acontece com todos os vícios. Quanto mais você estimular, mais o circuito de recompensa elevará ao nível de dopamina e menos ele responderá. Pense em uma lanterna com pilhas. Em termos simples, o circuito de recompensa não está fornecendo energia suficiente para abastecer suas ereções. O circuito de recompensa recebe o estímulo visual, de som, de toque, de cheiro e assim por diante. Em outras palavras, a partir de outras partes do cérebro.
Agora, a mensagem aqui do circuito de recompensa para o hipotálamo, cuja função é manter o equilíbrio das funções internas corporais em ajustamento ao ambiente, principalmente por meio da coordenação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, que, dentre outras funções, auxilia no funcionamento do comportamento sexual, é: ei, eu realmente quero isso, você pode me ajudar a obter? Essa mensagem contém jorros de dopamina. Se a mensagem do circuito de recompensa é fraca, assim serão as suas ereções. Em um circuito de recompensa anestesiado, os sinais nervosos serão muito fracos. É por isso que você precisa da superestimulação de pornografia na internet para conseguir ter o seu pênis ereto. Para entender como um circuito de recompensa anestesiado pode causar impotência, você precisa saber como as células nervosas se comunicam umas com as outras para transmitir mensagens. Acontece no pequeno espaço de tempo entre elas, chamado sinapse. No circuito de recompensa, a eletricidade flui ao longo de um nervo e, quando chega ao final, faz com que o nervo libere dopamina na sinapse. Estas células nervosas usam dopamina para se comunicar ou preencher a lacuna. O envio de células de dopamina na sinapse faz com que ela se ligue aos receptores de dopamina na célula nervosa que a recebe. Se há suficiente dopamina, os receptores escutam a mensagem de forma sutil. E você tem uma experiência, como excitação, ou esperamos nós, uma ereção. Tão fundamental quanto isso é a necessidade dos receptores nervosos escutarem a mensagem. Mas, na disfunção erétil, o número de receptores de dopamina diminui, ou seja, devido à superestimulação, as células nervosas dizem: chega, eu não posso lidar mais com essa enxurrada de sinais de dopamina. E dessa forma, arrumam uma maneira de fazer isso. Se alguém gritar com você, você cobrirá seus ouvidos, não é? As células nervosas conseguem fazer isso através da remoção de receptores de dopamina. Aqui está o problema. A força da mensagem é determinada pela quantidade de receptores que são ativados pela dopamina. Com menos receptores ativados, você tem menos impulsos elétricos percorrendo os nervos, o que se traduz em menos excitação sexual. Seu cérebro está gritando: eu preciso de mais dopamina para conseguir uma ereção. Na verdade, você precisa de mais receptores de dopamina. Este é o princípio de uma resposta ao prazer anestesiada. O circuito de recompensa torna-se menos sensível à dopamina. Para a sua função erétil normal, você precisa de seus receptores para retornar a seus níveis anteriores. Além das mudanças de receptores, a superestimulação faz cair os níveis de dopamina. Isso também altera os níveis de excitação existentes. Com menos dopamina, há uma resposta mais fraca. Estas células nervosas estão localizadas no centro do circuito de recompensa. Ele decide se algo é ou não interessante. É o elo mais fraco na sua cadeia de ereção. A resposta ao prazer anestesiada significa sinais fracos para o hipotálamo. Agora, o hipotálamo não pode enviar um sinal forte para baixo até chegar ao seu pênis, e o circuito de recompensa não está mais experimentando a estimulação neuroquímica suficiente para funcionar de forma normal. Então, o que você faz? Se você tiver acesso à internet, você irá à caça de algo que possa excitá-lo, mesmo que você esteja um pouco anestesiado ao prazer. Então, você procura um vídeo pornô e obtém uma grande explosão de dopamina. Isso pode ser o suficiente para erguer o seu pênis, mas não para mantê-lo ereto. Tenha em mente que você também está baixando os receptores de dopamina. Então, se a novidade não é suficiente, você pode passar para níveis mais extremos de pornografia para conseguir manter o seu circuito de recompensa em ação. Fora isso, além de uma resposta ao prazer anestesiada, você também educa o seu cérebro. É assim que você se lembra de coisas ou adquire competências ou hábitos, incluindo os maus hábitos que se convertem em vícios. Agora, você tem circuitos em seu cérebro para escrever, andar de bicicleta e se masturbar vendo pornografia na internet. Quanto mais você usa estas vias, mais fortes elas se tornam e mais fácil é fazer as mesmas coisas sem pensar. Em algum momento no passado, você podia facilmente obter uma ereção com os chamados estímulos normais, ou seja, tocar seu pênis, fantasiar sobre sexo ou um encontro com uma parceira real. Você não precisava de nenhuma pornografia. Em outras palavras, o seu circuito de recompensa tinha a sua sensibilidade normal.
Com o uso contínuo da pornografia, as coisas mudaram. Você anestesiou seu circuito de recompensa e agora você precisa de mais e mais estímulo para ficar excitado. Eventualmente, você formou uma forte via pornográfica em seu cérebro. Agora, ele é mais forte do que as vias mais antigas associadas com os estímulos normais. Pornografia na internet é agora uma memória poderosa que se ativa em um nível subconsciente. Se você tem um problema de disfunção erétil induzida pela pornografia, você alterou seu cérebro. É simples assim. Então, o que você pode fazer? Você precisa parar com todo o uso de pornografia. Você é um homem real e foi feito para se relacionar com mulheres reais. O seu corpo não foi feito para esse excesso de estímulo pornográfico. Ereção e pornografia. O mecanismo da ereção se dá da seguinte maneira: as artérias que levam o sangue até o pênis ficam maiores. O pênis, em seguida, se enche de sangue, o que comprime as veias que o envolvem. Basicamente, você tem um engarrafamento envolvendo o fluxo sanguíneo. Para ir de um estado para o outro, dois eventos importantes devem ocorrer. Em primeiro lugar, alargamento ou dilatação das artérias que trazem o sangue até o pênis. Em segundo lugar, você precisa que a musculatura lisa do pênis relaxe e permita que ele se encha de sangue. Você literalmente precisa relaxar para conseguir uma ereção. Estes dois eventos são controlados pelos nervos. São eles que enviam mensagens para os vasos sanguíneos e a musculatura lisa do pênis. Há um conjunto separado de nervos para as sensações, para que as mensagens fiquem constantemente indo e vindo entre o pênis e o sistema nervoso. Os nervos que controlam ereções vêm da medula espinhal. Na verdade, os nervos no cérebro ativam os nervos na medula espinhal, que ativam os nervos espinhais que vão para o pênis e o pênis responde. Se você tiver disfunção erétil causada pelo uso da pornografia, o problema está no cérebro, e apenas no cérebro. Ele é o seu elo mais fraco. Quando o impulso elétrico percorre o nervo, ele provoca a liberação de moléculas de neurotransmissores, que são os mensageiros químicos que controlam as células e dão a elas instruções sobre o que fazer ou não através de um impulso elétrico. Mensageiros químicos controlam todas as funções, incluindo as ereções. O mensageiro químico para ereções é chamado óxido nitroso. É liberado nas terminações nervosas do pênis sempre que houver um impulso nervoso. Quanto mais impulsos, mais óxido nitroso é liberado e mais forte será a ereção. O óxido nitroso, na verdade, provoca a liberação de outro produto químico, CGMP, que faz todo o trabalho. O CGMP dilata os vasos sanguíneos e relaxa o músculo liso, de modo que o pênis possa encher-se com sangue e tornar-se ereto. E aqui está o ponto mais importante: estes produtos químicos desaparecem rapidamente. É por isso que o cérebro precisa manter o envio de impulsos nervosos para sustentar uma ereção. Então, onde é que as drogas estimulantes sexuais entram em jogo? Todas elas inibem a degradação da CGMP. O acúmulo da CGMP leva a uma maior dilatação dos vasos sanguíneos e a ereções mais fortes. Ou seja, remédios para impotência não provocam ereções, eles apenas as sustentam e funcionam no nível do pênis, dilatando os vasos sanguíneos. É por isso que o risco de tomar esses remédios a esmo é muito prejudicial à saúde. Para ter ereções, você deve ter impulsos nervosos causando a liberação de óxido nítrico. Isso significa que o cérebro precisa registrar estimulação sexual ou excitação de algum tipo. Este é o elo mais fraco para os usuários de pornografia pesada e suas ereções fracas e o declínio da atração por mulheres reais. Homens com disfunção erétil induzida pela pornografia sofrem de uma resposta fraca ao prazer que foi anestesiada pelo circuito de recompensa do cérebro. Além disso, o cérebro dos usuários de pornografia pesada está agora condicionado pela superestimulação de pornografia na internet. O resultado biológico é que não há número suficiente de impulsos que viajam do cérebro para a medula espinhal e daí para o pênis. Aqui é onde a disfunção erétil dos usuários de pornografia pesada surge. E se você usa remédios para impotência para poder manter-se masturbando com pornografia, você está realmente fazendo sua disfunção erétil ficar pior a longo prazo, porque você está continuando a dessensibilizar esta parte do cérebro.
Disfunção erétil induzida pela pornografia é essencialmente bioquímica. A resposta mais simples é que a pornografia na internet superestimulou o seu cérebro e, com o tempo, seu cérebro se adaptou. O ponto-chave é que essas mudanças no cérebro são semelhantes ao que ocorre em todos os vícios. Uma das características da dependência é a necessidade de mais e mais estímulo para obter o mesmo, geralmente com menor efeito. Os especialistas chamam isso de tolerância. É por isso que você precisa de mais pornografia ou gêneros cada vez mais extremos de pornografia para ficar excitado. A parte do seu cérebro que te excita é a mesma que te viciou, o sistema límbico, um grupo de estruturas cerebrais que compartilhamos com todos os mamíferos. Ele é responsável pelo trabalho de toda a sobrevivência e tem a função de garantir que você faça mais bebês. Em outras palavras, tenha sexo e orgasmo. Seu sistema límbico pensa que as fêmeas virtuais exibidas na tela são valiosas oportunidades genéticas e, assim, trata de torná-las tão excitantes. Como é que seu sistema límbico te mantém fertilizando o monitor do seu computador? Ele usa um circuito cerebral que é a peça central do sistema límbico, o circuito de recompensa. Este é o lugar onde você experimenta o desejo, o prazer sexual e a libido. Também é onde você decide o que você gosta e o que você não gosta. Este circuito é pequeno, mas poderosíssimo. Você nunca toma uma decisão sem consultá-lo. Em certo sentido, é a sua bússola interna. Se você é viciado em alguma coisa, aqui é onde isso acontece. Para fazer qualquer coisa, você deve ser recompensado. Este circuito é ativado sempre que fazemos alguma coisa que promove nossa sobrevivência, ou o mais importante, que promove a propagação da espécie. É isso o que te motiva a buscar o prazer. Sua finalidade evolutiva é levá-lo a comer, fazer sexo, se apaixonar e assumir riscos. Essas unidades são todas muito bem reforçadas no circuito de recompensa do cérebro. Mensageiros químicos ligam e desligam partes do cérebro, assim como ativam alterações nos vasos sanguíneos do pênis. A neuroquímica primária, ou o neurotransmissor que transforma o circuito de recompensa do cérebro, é a dopamina. Já falamos da dopamina aqui. Quanto maior a dopamina, mais você vai querer alguma coisa. Quanto mais sexualmente excitado você estiver, maior será o seu nível de dopamina. Dopamina tem picos durante o orgasmo, mas a experiência do orgasmo em si tem mais a ver com o lançamento de outros produtos químicos no seu cérebro, conhecidos como opioides. A dopamina é mais a motivação para alcançar seus desejos. Isso te leva em direção ao orgasmo e o induz a assistir pornografia. A dopamina é vital, tanto para o desejo sexual quanto para as ereções. Se os sinais de dopamina estão baixos ou o seu circuito de recompensa não estiver respondendo à dopamina, diga adeus à sua libido e olá para a sua disfunção erétil. Vícios de todos os tipos desregulam e estragam o seu sistema natural de dopamina. A maioria dos homens acha que a testosterona é a chave para a sua libido e suas ereções. Na verdade, a testosterona afeta o desejo, principalmente estimulando a dopamina no circuito de recompensa. Se você está com tesão, não é a testosterona, mas a dopamina que você está sentindo. A reposição de testosterona só ajuda com a disfunção erétil quando você é deficiente neste hormônio. Você precisa de testosterona para manter as estruturas do pênis e estimular ereções. Tenha em mente, no entanto, que os garotos pequenos têm ereções e eles têm muito pouca testosterona. Cocaína, álcool e nicotina, todas elas inundam o circuito de recompensa do cérebro com dopamina. Todos os produtos químicos que causam dependência e atividades interessantes, como jogos de azar e videogame, elevam os níveis de dopamina. É isso que os torna potencialmente viciantes. Claro, você precisará de uso contínuo para produzir as mudanças cerebrais físicas que te levem ao vício real. Mas fique ligado! Abandonar o vício da pornografia envolve mudar vários aspectos de sua vida. Força de vontade e esforço redobrado são raramente suficientes para se recuperar deste vício. Não existe um programa oficial de recuperação. O que geralmente tem funcionado para as pessoas é que, uma vez entendidas as causas do vício em pornografia e uma vez tendo visto os resultados alcançados por outras pessoas, elas têm se sentido mais confiantes em realizar o experimento de abstinência de pornô e masturbação por 90 dias. No início, pode ser difícil.
sobretudo nas 2 primeiras semanas, sendo provável que você tenha recaídas e que tenha que voltar à estaca zero. Porém, com um claro entendimento de como você se tornou viciado, o que ocorreu em seu cérebro e como o tratamento progride, você estará melhor preparado para dirigir seu próprio caminho para a recuperação. A intenção dos 90 dias é reconfigurar e reorganizar os níveis de prazer na sua mente, pois a masturbação atrelada à pornografia é como se fosse uma droga. Quando você é um drogado e vai para uma clínica de recuperação, você não tem uma carreira de cocaína para você cheirar na hora do recreio, não é mesmo? A abstinência vai gerar um desconforto até que se reorganize esses mecanismos na sua mente e depois volte ao normal. Durante esses 90 dias, você dará um reboot, que significa em português reinicialização ou restauração em seu cérebro. Se o fenômeno do vício em pornografia está por trás de seus sintomas, você precisa restaurar a sensibilidade natural do seu cérebro. A melhor forma de dar um reboot é dar a seu cérebro um descanso de todo o estímulo sexual intenso, pornografia, masturbação, orgasmo e fantasias sexuais, até que ele recupere sua resposta natural a esses estímulos. Para muitos usuários, a masturbação está fortemente ligada às fantasias, por isso deve-se evitar a ambos. Existe uma vertente muito eficaz chamada NoFap, que se iniciou nos Estados Unidos. Embora já tenha vasta propagação, milhares de homens viciados em pornografia e que amargam a destruição da sua sexualidade verdadeira a desconhecem. Ela é a bandeira de um neurocientista chamado Gary Wilson. Te aconselho a pesquisar mais sobre o NoFap no YouTube e os benefícios que vêm sido experimentados e compartilhados por milhares de homens ao redor do planeta. No Brasil, existe um portal na internet chamado Como Parar o Vício em Pornografia. Ele é riquíssimo de informações e compartilha orientações completamente eficazes na luta contra o vício em pornografia, além de te entregar ferramentas extremamente eficazes usadas pelos homens que passaram e passam por isso, e também te apresenta as armadilhas preparadas pelo seu cérebro para lhe enganar e fazê-lo voltar ao pornô. O portal Como Parar o Vício em Pornografia será seu verdadeiro aliado nesta jornada de cura do vício em pornografia e também do retorno das respostas do seu pênis aos estímulos sexuais considerados naturais. Ao acessar este site, você não se sentirá sozinho, pois você encontrará relato de milhares de homens que pararam com o vício em pornografia e os benefícios encontrados por eles ao fazer o programa de restauração de 90 dias. Isso irá mostrar para você o quão semelhantes são as histórias dessas pessoas com a sua e irá lhe encorajar a iniciar o desafio que, no fundo, não é tão difícil de realizar quanto parece. A alegria e a felicidade do resultado final, depois de um tempo de esforço e dedicação, serão seladas com a volta à sua atividade sexual como deve ser, com ereções naturais e potentes, com uma parceira real e com tudo que você pode viver e sentir dentro de uma sexualidade saudável e extremamente prazerosa. Quando os homens ficam longe da pornografia e do excesso de masturbação, eles se sentem muito mais produtivos, mais energizados. Relatos de alta performance, motivação, aumento da libido, uma potência masculina que antes estava sendo jogada fora, passa a ser incorporada e convertida em atração, em produtividade e em alta confiança. O famoso escritor Napoleon Hill dedica um capítulo exclusivo do seu livro Quem Pensa Enriquece para falar apenas sobre o que ele chama de transmutação sexual, onde ele nos convence de que a energia sexual, quando canalizada de maneira correta, leva o homem à verdadeira realização. No próximo módulo, leia um trecho deste livro para vocês verem o quão interessante é. Enfim, lembre-se que o mundo quer te castrar, não quer que você seja viril. Ele quer que você seja servil, e a pornografia e masturbação em excesso faz isso com você. Lembre-se, um leão nunca caça de barriga cheia.